a misericórdia. Amém, irmãos? Queria que colocasse aí o banner do mês. Esse ano nós estamos com o tema anual Identificados por Cristo. Amém? Então já falamos sobre a graça, o amor e vamos falar este mês sobre a misericórdia. E o texto-chave diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Quem já experimentou a misericórdia do Senhor? Todos nós que estamos aqui já experimentamos a misericórdia do Senhor quando recebemos a salvação de Deus. Amém? Esse foi um dos maiores atos de misericórdia demonstrado por Deus à humanidade. Amém? A misericórdia, nós vamos falar mais um pouco para frente, ela é o ato de reter um castigo merecido. A humanidade pecou e ela merecia a condenação, a morte pelo seu ato. Mas Deus demonstrou misericórdia e apresentou a sua graça através de Jesus. Amém? E quem já recebeu a misericórdia, quem já recebeu essa graça, dê um glória a Deus aí bem forte. Amém? Retribua a Ele com amor, né? Jubilando, falando em alto e bom tom que Ele foi misericordioso com você. E pela sua misericórdia, pela sua graça, você está aqui. Amém? Esse é um ato maior. Após esse, nós vamos vivendo cada dia da nossa vida terrena, vendo a presença manifesta da misericórdia de Deus em cada situação que vivemos. Sim ou não? Se a gente for perguntar aqui para cada um, hoje você com certeza deve ter experimentado desta misericórdia. Hoje você experimentou também a graça, o amor de Deus. Então, é algo presente. E eu queria iniciar com o texto de Mateus 5:7. Coloque aí, por favor, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Nas bem-aventuranças, quando Jesus ele vai falando sobre isso, lá no Sermão da Montanha, ele vai abrangendo vários temas que nós necessitamos ter para ter uma vida feliz. Porque bem-aventurado significa bem-sucedido, significa ser feliz. Ele diz: felizes os misericordiosos, pois eles serão tratados com misericórdia. Quando você é misericordioso, você também receberá misericórdia. Amém? Nós recebemos a misericórdia de Deus. Por termos recebido a misericórdia de Deus, devemos também ser misericordiosos. Amém, irmãos? Nós vamos falar o tema da minha palavra hoje, ela é justamente falando sobre isso. Não a misericórdia apenas como uma definição, ou falando da misericórdia de Deus já experimentada por nós, mas como nós aplicamos a misericórdia na nossa conduta da vida diária. Amém? Às vezes sabemos muito o que é misericórdia, já experimentamos a misericórdia de Deus, recebemos, nós falamos aqui, mas ela precisa ser evidente em nossas vidas, na nossa conduta diária. Amém? Lembrando o nosso tema do ano, somos identificados por Cristo. As pessoas precisam ver que Cristo está em nós. E a misericórdia ela é um atributo de Deus, que vai estar presente naqueles que usufruem dessa misericórdia. O texto que a gente leu ainda há pouco, que nós devemos ser misericordiosos como nosso Pai é misericordioso.
Aí depois Jesus também fala enfaticamente: feliz os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Amém? Então, muitas vezes nós caminhamos sem uma direção correta, mas aqueles que servem a Deus devem sempre pedir a direção de Deus para exercerem misericórdia no sentido mais amplo do significado da misericórdia. Amém? Então, a maior parte dos nossos pecados, irmãos, a maior parte das nossas falhas na vida terrena, ela consiste nos nossos relacionamentos com o próximo e, muitas das vezes, na falta de demonstrar misericórdia para com o nosso próximo. Sim ou não? Nós vamos caminhando e não policiamos as nossas atitudes. Às vezes, tratamos alguém com muita rigidez e sem a prática do amor e da misericórdia, que nem nos percebemos. Mas nós temos que ter a misericórdia como algo visível nas nossas práticas da vida terrena. Amém? O que nós precisamos fazer para que isso ocorra? Né? Como é que nós devemos nos perguntar sempre: o que eu devo fazer para obter misericórdia de Deus? Você já recebeu a misericórdia através da salvação. Mas também, na nossa jornada terrena, você vai experimentando por diversas vezes a misericórdia de Deus. Às vezes você fez algo terrível na sua vida terrena, você merecia mesmo a condenação, você merecia mesmo, às vezes, uma consequência muito ruim, mas Deus é misericordioso e Ele atenua, né, esse castigo e te traz a sua graça. Quantas vezes isso já nos ocorreu? Como Deus enxerga as nossas atitudes com relação à misericórdia para com o nosso semelhante? Nós precisamos fazer essa pergunta. Porque, não diferente de qualquer outro ser humano, apesar de sermos cristãos, também queremos apenas o nosso bem-estar. Queremos, muitas das vezes, sermos encontrados pela misericórdia. Muitas vezes queremos que alguém seja misericordioso conosco, sim ou não? Quem fica aborrecido quando você se sente tratado com injustiça? Fica aborrecido, não é? Mas muitas vezes nós olhamos apenas nesse foco para nós mesmos. Mas Deus deseja também que nós olhemos da mesma forma em relação ao nosso semelhante. E aí eu vou transcorrer aqui em alguns pontos importantes que nós já falamos nessa breve introdução, que é a misericórdia de Deus, é um dos grandes atributos dele. Deus tem diversos atributos, um deles é a misericórdia. Então, a misericórdia é da natureza de Deus. Um atributo significa aquilo que alguém é. Então, Deus é misericordioso. Nós vemos aqui no texto que nós lemos ainda há pouco. O Pai de vocês é misericordioso. Então, nosso Deus é. Assim como Ele é amor, assim como Ele é justiça, Ele é também misericórdia. Então, Ele é um Deus rico em misericórdia. E há duas obras evidentes dessa misericórdia que se coloca para a humanidade, duas grandes obras de Deus que demonstram essa natureza dele todo-poderosa, graciosa, grandiosa e misericordiosa. Uma delas é a criação. Amém? Nós fomos criados. A criação, ela demonstra toda a grandeza de Deus e a sua misericórdia. Porque Ele, como um Deus tão grandioso, não teria por que criar outros seres, não é? Sim ou não? Mas Ele quis compartilhar a sua glória, criando também o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Isso é uma grande expressão da misericórdia de Deus. E a outra é que com a queda nós estaremos,
propensos a esse castigo de não existir, de não termos direito a nada, mas Ele traz a redenção. E a redenção é uma grande prova da sua misericórdia. Então a misericórdia de Deus é a compaixão e o perdão que Deus demonstra a todos nós, sem considerar os nossos pecados cometidos. Amém? É uma condição para a salvação e é um dos conceitos fundamentais do Evangelho. Sem a misericórdia de Deus, não tem sentido a mensagem do Evangelho. Não é verdade? Então, a misericórdia de Deus, ela é fundamental para o Evangelho. E o Salmo 86,15, coloca aí, por favor, diz assim, Salmo 86,15, você pode abrir aí na sua palavra, na sua Bíblia. Diz assim: mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Amém? Naquela tradução diz assim: mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Amém? E Deus é muito lento para se irar, né, irmãos? Ele tem muita paciência com a gente, sim ou não? Hein? Sim ou não? Não é verdade, irmãos? Nós não temos a mesma paciência. Quando alguém nos aborrece, a gente quer logo revidar, quer logo dar o troco. Não é verdade? Mas Deus, Ele é misericordioso. Nós somos às vezes negligentes com Ele. Nós somos negligentes no relacionamento. Fazemos tudo ao contrário do que somos ensinados. Mas Ele é misericordioso e continua nos dispensando a sua graça e a sua misericórdia. Ele é longânimo, é muito paciente e abundante em misericórdia. Amém? Eu quero também enfatizar aqui a diferença entre graça e misericórdia. Conversando até com meu filho Mateus, que também é ministrar a lição, ele também fez isso no texto dele. Aí eu disse, eu vou colocar esse tópico também na minha ministração. Porque às vezes confundimos a graça com a misericórdia. E nós conversando, eu disse, é verdade, eu vou inserir esse tópico aí na minha ministração também, porque eu acho que é importante nós compreendermos o que é a misericórdia e o que é a graça. A misericórdia, ela é o ato de reter o castigo merecido, como eu falei ainda há pouco, nós merecíamos a morte eterna, sim ou não? O castigo merecido pelo nosso pecado, mas Deus reteve esse castigo. Quem levou esse castigo por nós? Jesus. A misericórdia de Deus entregou o seu Filho Jesus para sofrer o nosso castigo. Amém? E a graça é o ato de conceder um favor imerecido. Então é diferente. Amém, irmãos? Mas são interligados. A graça e a misericórdia, elas estão ligadas. Mas são distintos, né? A misericórdia tem a ver com reter o castigo. E a graça em dar uma dádiva, um bem, para quem não merece. E foi isso que Jesus fez, que Deus fez. Ele entregou o seu Filho para levar o castigo que nos trouxe paz. Não é isso que diz a palavra? O castigo que trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Então ele levou o castigo. Foi pago um alto preço. Amém? E a graça foi derramada quando Cristo aceitou levar o castigo por nós. Essa graça foi derramada por nós e agora nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Então, em sua misericórdia, Deus nos dá o castigo, Deus não nos dá o castigo que merecemos, ou seja, o inferno, a condenação, mas através da sua graça nos dá um presente que não merecíamos, o céu. Amém?
Amém? Então, misericórdia e graça são atributos máximos do amor de Deus. A essência da Bíblia é amar a Deus e amar as pessoas através das lentes de Cristo. Amém, irmãos? Quando você olha para o seu irmão, quando eu olho para o meu irmão, se eu olhar pelo meu olhar natural, eu não vou querer me relacionar com ele. Mas pela lente de Cristo, eu devo vê-lo superior a mim. Não é isso que diz a palavra? Quando eu olho na minha lente, eu vou me achar melhor que ele. Mas quando eu olho pela lente de Cristo, a palavra diz que nós devemos olhar o nosso irmão e reconhecer que ele é superior a mim. Não é muito fácil, né, irmãos? Mas é o que Jesus ensina aos seus seguidores. Quem aqui é seguidor de Jesus? Então você tem que olhar pela lente de Cristo. Quebra aí o teu óculos, né? A tua lente, coloca a lente de Cristo. Com a nossa, é difícil mesmo, com o nosso olhar natural, porque o nosso olhar não consegue dimensionar a misericórdia que recebemos. Mas quando olhamos através de Cristo, nós compreendemos o que isso significa. Não é qualquer coisa, foi um alto preço, foi algo grandioso, tanto da parte de Deus, quanto da parte de Jesus. A misericórdia de Deus, através do seu Filho Jesus, demonstra o amor que Ele tem pela humanidade. Amém? Então Deus usou de misericórdia com o ser humano quando enviou o seu Filho para nos redimir de todo pecado. E aí a misericórdia se mostra como um grande atributo dele. Não é? Além disso, Deus não se limitou apenas a entregar o seu Filho, mas Ele foi além disso, não é? Ele demonstrou o seu amor, Ele nos cobriu de graça, de misericórdia, de amor, nos envolveu e nos deu a possibilidade de uma nova vida. Então a graça, ela significa um favor sem merecimento que Deus nos concede através de Jesus. E aí, irmãos, quando nós vamos para a nossa vida diária, nós precisamos olhar para o nosso irmão com o mesmo olhar que Deus nos olhou. Não levando a mérito o que Ele nos faz, nem querendo que Ele mereça misericórdia. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim: mas Ele não merece a minha misericórdia. E você, será que você merecia a misericórdia de Deus? Será que eu merecia a misericórdia de Deus? Como eu vou olhar para o meu semelhante e esperar que também ele, né, tenha merecimento para receber a misericórdia? Então, precisamos olhar com essas lentes que Deus nos olhou, que Cristo nos olhou, e demonstrar misericórdia para os nossos semelhantes, porque isso faz parte da nossa caminhada como discípulos e servos de Jesus nesta terra. Amém? Para eu continuar caminhando com Deus, eu preciso demonstrar a misericórdia. Vamos ler novamente um trechozinho lá do Sermão da Montanha, das palavras de Jesus, quando ele fala em Mateus 5:3. Olha o que ele diz em Mateus 5:3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Eu quero ler também na minha versão, porque para eu praticar misericórdia, eu preciso de humildade. Amém, irmãos? Eu preciso ser humilde. E olha a promessa para aqueles que são humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Então a humildade, ela precisa estar adiante de você, para que você exerça a misericórdia. E exercer a misericórdia é um ponto relevante na fé de cada um que serve a Deus.
Nós precisamos exercer, ela precisa ser visível nas nossas vidas. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Exercer misericórdia não é simplesmente ter compaixão de uma pessoa, de ajudá-la, mas de como você se relaciona com essa pessoa. Como essa pessoa, o valor que essa pessoa tem para você. O que significa este outro ser humano que está aí do seu lado? Olha aí para o ser humano que está do seu lado. Olha aí para ele. Pode ser um amigo da igreja, né? Pode ser o seu esposo, sua esposa, pode ser um filho seu que está aí, pode ser um amigo. Olha aí para este ser humano. Qual o valor que você vê nele? A misericórdia, ela vai expressar o valor que você tem por ele. Quando Deus olhou para a humanidade, ele expressou o quê? Um sentimento de grande amor, de grande valor. Por isso ele entregou o seu filho. Amém? Quando eu olho também para o meu próximo, que é alguém que Deus olhou com infinito amor e entregou o seu filho, eu não posso ter uma reação diferente da reação que Deus teve, de entregar o seu bem também mais precioso, que foi seu único filho. Amém, irmãos? Amém? Falem alguma coisa. Estão chocados? Mas é isso mesmo, irmãos. Às vezes nós estamos olhando a misericórdia como algo tão abstrato, como algo que é tão distante, que é só de Deus. Não. Nós recebemos e nós temos que praticar. E tem a ver com como eu vejo meu irmão, qual o valor ele tem para mim. Amém? Porque se eu não entender isso, vai ser realmente difícil eu praticar, eu exercer a misericórdia. Amém? Mas se você não entender isso, faça por interesse também. Porque se você não for misericordioso, você também não vai receber misericórdia. Amém? Se você não fizer porque você vê no seu irmão valor, faça pelo menos porque em você vê um valor. Se você não for misericordioso, também não vai ter misericórdia para você. Amém? Então é importante nós entendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Porque o Evangelho é prática. Não é apenas conhecimento. Não é apenas intelecto. É prática. Na vida terrena, enquanto nós estamos vivos. Porque os mortos não mais precisam se comprometer com nada. Amém? Já foi. Mas quem adora, quem mostra que é discípulo, quem realmente mostra que serve a Deus, são os que estão vivos. Quem está vivo aí? Ah, ainda bem, pensei que não tinha vivo. Estão tudo quietinho. Nós estamos vivos. E estamos vivos também pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia dele, nós já estávamos consumidos. Não é verdade, irmãos? Ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Só ele tem esse poder. Então, se nós ainda estamos aqui, é porque ele quer que estejamos. Estejamos aqui ouvindo, estejamos aqui tendo a oportunidade de mudar a nossa jornada, de não caminhar mais como estávamos caminhando, com egoísmo e pensando em si mesmos, mas demonstrando amor, graça e misericórdia, que é algo que deve ser identificado em todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Amém? E lembrando, irmãos, que apesar de você fazer tudo isso, não significa que você vai cair na graça do povo e todo mundo vai te amar. Pelo contrário, fazendo tudo isso, vai ter mais gente te odiando. Não é? Porque faz parte, né, de seguir a Jesus. Se você vai seguir a Jesus e defender os seus mandamentos, os seus princípios, você vai ser odiado pelo mundo. Mas ele está com você. Lembra da peça aqui, né? Todas aquelas pessoas ofereceram várias coisas que faziam com que aquele personagem, aquela pessoa fosse destruída, não é? Mas eram os amigos. Eram as pessoas que
estavam convivendo, mas Jesus, ele tem, né, o amor verdadeiro, que transforma e que desfaz tudo aquilo que nos pode vir a destruir. Mas quando nós nos entregamos a Ele, queremos verdadeiramente segui-lo em todas os seus mandamentos. Quem o ama, obedece os seus mandamentos. Amém? A mensagem do domingo passado não ficou no domingo passado e não passou. Ela precisa estar viva nos nossos corações e na nossa vida diariamente. Amém? Quando Deus também usa de misericórdia para conosco, o ser humano, por isso que é importante também nós considerarmos da mesma forma quando formos falar com o nosso amigo, com o nosso irmão, ele exerce o amor na sua integridade, inteiramente. Quando ele demonstra misericórdia para você e para mim, ele não leva em conta o que nós fizemos, não é? Nem traz lá. Nós jogamos, dizemos que esquecemos, mas daqui a pouco a gente vai dar um mergulho lá no mar do esquecimento e traz de volta. Tem gente que dá tanto mergulho no mar do esquecimento e traz de volta o que devia estar esquecido no mar do esquecimento, mas Deus não. Quando Ele lança nesse mar do esquecimento, Ele não vai mais buscar. Amém? Por causa da misericórdia dEle. Se você está nadando muito aí buscando coisas no mar do esquecimento, vai buscar no rio da vida a misericórdia de Deus. Vai para o trono da graça. Mas não mergulha no mar do esquecimento, não. O que alguém fez para você é passado, você já perdoou. E se você perdoou, você deve agora oferecer misericórdia. Amém? E fazer como Deus, que não coloca o que nós fazemos na balança. Porque se Ele fizer isso, irmãos, estamos fritos, não é verdade? Se Deus for pesar cada coisa que a gente faz aí, tem coisas que a gente nem se percebe que está fazendo, não é verdade? Tem coisa que a gente nem percebe que fez de errado, e Ele só está anotando. Se Ele for colocar tudo na balança, né, estoura a balança. Mas Deus, Ele não age assim conosco. Ele nos entrega realmente amor, e Ele espera que o nosso coração se volte para Ele inteiramente, quando nós nos arrependemos e possamos prosseguir com integridade, com honestidade, com justiça e com amor. Amém? O exercício da misericórdia acontece também quando nós somos solidários. A misericórdia tem muito a ver com a solidariedade. Ser solidário é quando nós também nos alegramos com o outro, com a alegria do outro. Amém? É difícil hoje, irmãos. Hoje, cada vez mais as pessoas egoístas e pensando em si próprias e nos seus próprios interesses, você não vê as pessoas festejarem as festas do outro, nem se alegrar com os outros. Amém? Quando alguém está alegre, o outro já questiona, mas eu acho que ela nem merecia. Eu acho que a pessoa... Aí começa, né, irmãos? E às vezes dos melhores amigos. Não é verdade? Mas isso não faz parte da natureza daqueles que servem a Deus. Aqueles que servem a Deus, eles devem exercer a misericórdia com solidariedade, alegrando-se com os que se alegram e chorando com os que choram. É isso que diz a palavra? Ser solidário também é levar as cargas uns dos outros. Coloca lá Gálatas 6:2, é levar as cargas dos outros. Você tem ajudado seu irmão ou alguém levando a carga dele? Ou você é daqueles que diz assim, a minha carga já está tão grande que eu não quero saber da carga de ninguém? Irmãos, né? Mas não deve ser assim conosco. Aqueles que servem ao Senhor devem levar a sua carga, porque cada um que segue a Cristo leva a sua cruz, mas também tem que ajudar a carregar a cruz do outro, quando ele precisa. Viu, irmãs?
porque isso faz parte. Amém? O mundo não entende essas coisas, mas eu não estou falando com quem está no mundo, eu estou falando com quem está com Cristo. E se você está com Cristo, você vai entender isto. Amém, irmãos? Não ficaram tudo triste, não. Dê glória a Deus. Diga, Senhor, eu vou conseguir. Eu vou ser misericordioso. Está difícil, mas eu vou conseguir. Porque não é fácil, não, irmãos. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas para mim também é desafiador. Amém? Para todos nós é desafiador. Porque nós estamos sendo moldados para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. Todos nós estamos aqui no processo. Tem gente que está no começo do processo, tem outros que já estão, né, com 10%, 30%, 40%, mas ninguém ainda chegou à estatura do varão perfeito. Amém? Todos nós estamos nessa caminhada. Então, vai ser difícil, vai ser desafiador, mas eu quero agradar ao Senhor. E você? Você quer agradar ao Senhor? Para agradar ao Senhor, nós devemos negar a nossa própria vontade, renunciar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, para podermos agradar ao nosso Deus. Então, olha o que diz Gálatas 6:2, diz assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Amém? Então, quando eu ajudo a levar os fardos dos outros, eu obedeço desse modo à lei de Cristo. Eu obedeço a Cristo. Então vamos nos esforçar também para sermos solidários com os nossos irmãos, levar as cargas deles, porque Jesus foi solidário conosco, sim ou não? Ele levou as nossas cargas e continua levando, sim ou não? Continua levando as nossas cargas. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que mais que tem nesse versículo? Fala, Sheila, bem forte, é isso mesmo. Fale. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele vem e diz assim: irmã Isa, me dá aí, o teu fardo está pesado, pega o meu aqui que está levinho. E ele diz isso para cada um de nós, não é, irmão? Esse é o amor e a misericórdia do nosso Deus. E do jeito que nós recebemos dele, devemos também fazer para aqueles que estão também necessitando da nossa misericórdia, do nosso cuidado, do nosso amor. Essa é a prática do Evangelho. Não adianta eu dizer que eu sigo a Cristo e não pratico nada disso. Quando for lá no dia que Ele chamar, aí não vai adiantar dizer, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, Senhor, eu preguei. Mas Ele vai dizer, você não me conheceu. E o conhecimento, demonstrar que você conhece ao Senhor, é praticar aquilo que Ele deseja que você faça. Cumprir os seus mandamentos e os seus ensinamentos. Amém? Então, ser solidário também é ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Ele se tornou um de nós, se submeteu alegremente ao sofrimento no madeiro, para que nós fôssemos salvos. Coloca lá Filipenses 21, de 1 a... Vamos ler só o 1 e o 2. E Hebreus 2, 14 e 18. Pode colocar só Hebreus 2, 14 e 18. Só Hebreus 2, 14 e 18. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Pode seguir. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz também de ajudar aqueles que são tentados. Amém, irmãos? Então, Jesus passou por tudo isso e também nos ajuda, é solidário com os nossos sofrimentos e as nossas tentações. Por isso que nós podemos cantar que não estamos sozinhos, que Ele jamais nos abandonará, porque Ele nos deixou como uma promessa. Então, quem exerce misericórdia tem parte dos atributos de Deus e de Jesus, devendo ser um imitador do seu Criador. Por isso, falamos que ser misericordioso é exercer o amor na sua integridade. O que é o exercício do amor, senão obedecer aos seus mandamentos? Que é o que nós ouvimos a ministração. Então, a misericórdia na nossa conduta diária, ela deve ser constante. Eu devo ser honesto e íntegro. E isso não significa apenas não pegar o que não é meu, mas ser leal com o outro, ser verdadeiro, ter um coração puro, aceitando os defeitos e as qualidades daqueles que nos cercam, principalmente aqueles que já são aqui da mesma fé. E depois também sendo mais compreensivos com aqueles que não são da mesma fé, não é? Para isto nós devemos ter uma relação sem subterfúgios uns com os outros, sermos verdadeiros, nos amar, nos respeitar, nos perdoar, ver o nosso irmão como superior a nós, com valor. E quando fala de superioridade, não é uma superioridade de que ele é melhor que você, mas que o valor que ele tem é grandioso. Amém? Perdoando as ofensas recebidas. Quando eu perdoo, eu estou praticando misericórdia, sim ou não? Se não fizermos isto, o que Deus nos concederá? É importante nós perguntarmos isso, porque queremos o bem para nós, mas não queremos dar o bem para outros. E a misericórdia consiste nisto. Será que a misericórdia de Deus estará sobre nós se nós não tivermos misericórdia do nosso semelhante? O que vocês acham? Deus vai ter misericórdia daquele que tiver misericórdia. Se temos mágoas e sentimentos ruins com o próximo, não estamos exercendo misericórdia. Vamos ler lá Tiago 2,13. Vamos ler lá em Tiago 2,13. Olha o que diz. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Amém, irmãos? Às vezes nós estamos vivendo a vida aqui na terra como se já tivesse tudo resolvido. Não é? Mas nós vamos precisar da misericórdia de Deus no dia do julgamento, sim ou não? Vai ter coisas que fizemos que talvez nem vai aparecer lá, se nós tivermos sido também misericordiosos. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não mente. Se está escrito aí,
vamos nos cuidar, sim ou não? Vamos nos cuidar para praticar a misericórdia, demonstrar misericórdia, porque nós vamos precisar dela. Deus conhece os corações e sabe o que há nos nossos corações. Se tem mágoas, tristezas, falta de perdão, sentimentos ruins, quando nós mantemos isso, pode ter certeza que o amor de Deus e a sua misericórdia não estarão sobre nós. Amém? E aí eu quero destacar 2 pontos muito importantes com relação às faces de Deus, com relação ao exercício dessa misericórdia. É algo bem claro. Se o homem proceder com misericórdia, ele vai ter misericórdia de Deus. Vai receber essa misericórdia de Deus. Mas se não exercê-la, ele terá o quê? Julgamento. É o que está escrito. Misericórdia e julgamento são atributos de Deus. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. É juízo. Vamos ler lá Salmos 18, 25 e 26. Vamos ler também esse texto. Aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Aqui na minha versão diz assim: com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás inflexível. Amém? Às vezes, irmãos, nós olhamos que perverso é só aqueles que estão lá no mundão. Mas eles estão melhor do que a gente em alguns casos, porque eles são ignorantes da verdade. Nós que conhecemos a verdade, não praticamos, nos tornamos esses perversos aqui que Deus vai mostrar para nós inflexibilidade. Às vezes você diz assim: ah, mas eu sou íntegro, quer né, a fidelidade de Deus, mas não tem integridade. Então não adianta você dizer que é, se não pratica verdadeiramente aquilo que Deus está ensinando, está nos mostrando que devemos fazer como seus servos. Às vezes o perverso que você acha lá no mundo ainda não teve a oportunidade de receber a misericórdia de Deus. E ele, na sua ignorância, vai ser julgado pela sua ignorância. Mas nós vamos ser avaliados pela decisão que nós tomamos de seguir a Jesus. E se não seguimos, nós somos desobedientes. E aí precisamos alinhar nossa jornada terrena, porque não sabemos até quando estaremos com esta oportunidade de corrigir os nossos passos na vida terrena. Eu não sei até que dia o meu relógio vai bater de vida. Você sabe o seu? Pois é. Então, a hora é agora para olhar, avaliar. Eu não sei também como está a sua vida, mas você sabe. Eu sei como está só a minha, né? Como está a minha, eu estou tentando todos os dias corrigir, né? Para não se perca de surpresa, porque como eu não sei a hora que eu vou, e aí? De repente, quando eu penso que eu ainda tenho tempo para ajustar alguma coisa, talvez não me tenha mais tempo algum. Então eu preciso ouvir a voz do Senhor e corrigir o meu caminho quando há tempo. E o tempo é quando eu estou vivo. Amém? Quando eu estou vivo. Em outras palavras, se você endurecer para com Deus, Ele também se mostrará duro para com você. Se você for misericordioso, Ele se mostrará misericordioso. Deus não vai tratar em qualquer plano que queremos viver de uma forma diferente. Amém, irmãos? Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Ele não barganha com a sua palavra. Vamos ler Tiago 2, 12 e 13.
Você deve estar falando assim, poxa, mas pensei que ia ser uma palavra maravilhosa, porque está falando da misericórdia. Mas essa palavra é maravilhosa. Porque se você não souber para que você precisa da misericórdia, sim ou não? Na verdade, irmãos, Deus não fala conosco da forma que nós queremos ouvir. Ele fala conosco no momento e na forma que nós precisamos. E não podemos depois dizer que não ouvimos, né? Somos indesculpáveis se depois dissermos que Deus não nos disse. Amém? Tiago 2,12 diz assim: portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. A mesma lei que nos traz liberdade, nos liberta, também nos julgará pelo que nós falamos, pelo que nós dizemos, da forma como nós nos comportamos. E essa é a nossa conduta. A nossa conduta na jornada terrena, ela deve ser conforme o que nós dizemos que somos. Se somos servos de Deus, seguimos a Jesus, amamos os seus mandamentos, devemos obedecer, devemos seguir, porque não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Amém, irmãos? A misericórdia de Deus, ela é a ação salvadora de todo ser humano. Através dela, todos podem alcançar a graça e a salvação, pois pelos nossos méritos isso seria impossível. Através da misericórdia, caminhamos para sermos pessoas espirituais, que é o que Deus quer de cada um de nós. Amém? E é recebendo a misericórdia e praticando a misericórdia. Recebendo a misericórdia e praticando a misericórdia. Recebendo o amor e dando amor. Recebendo a paz e distribuindo paz. Esse é o viver daquele que quer ser cada vez mais identificado com Cristo. Amém, irmãos? Você quer ser identificado com Cristo? Sim ou não? Não é fácil não, mas eu quero. Mas não é fácil, irmãos. Mas é possível. E é isso que agrada ao Senhor. Eu já para finalizando, quase finalizando já, as consequências da falta de misericórdia, é importante nós refletirmos sobre isso. Provérbios 11:17, coloque aí, por favor. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. Na minha versão aqui diz assim: o misericordioso faz o bem para a sua própria alma, mas o que é cruel aflige a sua própria carne. Amém, irmãos? Quando nós negamos a misericórdia, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Amém? Você fica duro de coração, amargo, e quem alimenta tanto a amargura quanto a dureza de coração fere a si mesmo. Muitas vezes você não percebe, às vezes as pessoas não percebem que elas estão indo contra a sua própria saúde, contra o seu próprio bem-estar. Quantas pessoas hoje vivem presas em doenças que são psicossomáticas, causadas justamente pela falta da misericórdia do perdão. São muitas pessoas dando dinheiro para o psicólogo, psiquiatra, né? Vivendo internados, tendo de conflitos na mente por conta de falta de perdão, falta de misericórdia, por causa de amargura. Então, quando nós deixamos, né, de cumprir
uma instrução de Deus aqui, o primeiro bem que fazemos é para nós mesmos. Para Deus não fazemos nenhum bem, irmãos. Quando o Senhor nos aconselha isso, é para o nosso bem, porque Ele não precisa da nossa misericórdia, sim ou não? Não precisa. Nós é que precisamos. Nós precisamos desse bem-estar, dessa saúde no corpo, na alma, na mente, no espírito. E nós precisamos guardar os mandamentos, abrir mão do rancor, abrir mão da mágoa, perdoar. O espírito que não perdoa se torna amargurado. Um ser humano vingativo que não perdoa, que guarda rancor no coração, talvez também nunca experimente a paz que excede todo entendimento que vem de Cristo Jesus. Amém? A coisa mais terrível de ver é uma pessoa caminhando em amargura. Você já pôde ver pessoas amarguradas? Elas estão enclausuradas numa prisão que elas não conseguem se libertar. E é muito difícil também para que nós venhamos a ajudá-las se elas não entendem isso. É muito difícil. Tá? É muito difícil. E abre portas para muitos problemas, como a depressão, como a ansiedade, como tantas outras doenças que têm se tornado algo presente na humanidade atual. Não só naqueles perversos que nós falamos ainda há pouco que estão lá no mundo, mas também no seio da igreja, daqueles que servem a Deus. Por que será, irmãos, que servos e servas de Deus estão vivendo muitas vezes por conta de algo simples, a falta do perdão, o alimento da amargura? Amém, irmãos? Então, como consequência, né, a falta de misericórdia de um coração fechado para o perdão ao semelhante, nós vamos ver vários obstáculos. As suas orações não vão ser ouvidas, não chega até Deus as orações. Ora, faz jejum, não chega, irmão. Não adianta orar e não perdoar. Não vai chegar, vai dar tudo sempre errado. As bênçãos de Deus também não chegam, porque Deus, Ele é justo, misericordioso, e Ele não quebra os seus princípios. Viu? Então, há situações que as mãos dele vão estar encolhidas para abençoar. Não é isso que diz a palavra? Mãos encolhidas para abençoar e ouvidos surdos para ouvir o clamor. E aí nós ficamos, será que está acontecendo? Precisamos ver como estamos, analisar realmente como estamos nesse quesito aqui da misericórdia, do perdão. A insatisfação e a incompletude da vida pessoal muitas vezes também nos afastam dessa misericórdia, porque sempre estamos insatisfeitos, faltando alguma coisa, deixamos de usufruir da plenitude que vem de Deus. E, principalmente, é um obstáculo para que o Espírito Santo habite no nosso ser. Com raivas, mágoas, mesquinhez, com o próximo e tantas coisas, você entristece o Espírito Santo. E aí, como ele vai morar num templo, num ambiente que não comporta, né? E ele diz isso na sua palavra. Não entristeçais o Espírito Santo. Se ele se entristece, ele deixa de ser morada, fazer da nossa casa morada. Amém? Então, precisamos refletir sobre isso. Todos nós cometemos erros. Todo mundo tem deslizes, sim ou não? Mas nós não devemos julgar. Nós devemos perdoar.
dar misericórdia. E devemos lutar interiormente contra nós mesmos, com aquela vozinha que diz assim: não, ele não merece não ser perdoado. Já me fez isso mais 10 vezes. Já me fez 30. Já me fez 40. 50. Já passou da contagem que Jesus disse. Não é? Mas nós devemos lutar para vencer em nós essas emoções ruins também, que nos separam dos nossos semelhantes. Né? A base do cristianismo, a base dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, né? Todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, e ao nosso próximo, né? Como a nós mesmos. Então, nós não devemos nos separar dos nossos semelhantes, porque no céu, para onde nós estamos querendo ir, tu não vai ficar sozinho lá num bangalô, nas moradas celestes. Vai ser todo mundo junto. Irmãos, é o que diz na Bíblia, né? Então, precisamos estar com o nosso coração aberto para o perdão e para usufruir a misericórdia, receber e dar a misericórdia. Ao mesmo tempo, Deus faz a mesma coisa com você. Ele mostra para você graça e misericórdia. Então, não desista de ninguém. Não vire as costas para ninguém. Amém? Na sua vida diária, você precisa perdoar. Eu preciso perdoar. Um espírito que não perdoa vai interromper o relacionamento de Deus consigo mesmo. Você vai cortar o fluir da graça de Deus e você vai se tornar uma pessoa seca. Uma pessoa seca. Para finalizar, vamos colocar aqui esse versículo e você já pode ficar de pé aí para nós orarmos. Miqueias 6:8. Coloque aí esse versículo para nós finalizarmos aqui. Que diz assim: ó povo do Centro Cristão da Família, ó povo que está nos seguindo aí também pela internet, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém, irmãos? É isso que o Senhor quer de nós. Ele requer de nós e nós sabemos. Então, vamos praticar. Amém? Vamos ficar de pé. Que você possa refletir sobre o que nós falamos hoje. Você deve estar pensando assim: ainda é só o primeiro domingo. Pois é, irmãos. É o primeiro domingo. É bom que esse mês tem 5 domingos. Né? Amém? E nós vamos poder buscar mais ainda, nos aprofundar na misericórdia, exercer a misericórdia. E nesse momento eu peço que você feche os seus olhos. Esta palavra foi uma palavra de ensino, de instrução para você e para mim. Muitas vezes uma palavra de ensino e de instrução, ela vem mesmo cortando a gente, porque muitas vezes nós queremos ouvir as palavras proféticas de bênção, as palavras mas o ensino é necessário para que você possa receber todas as bênçãos que Deus tem para você. E o ensino, ele nos corrige, o ensino nos adverte a caminhar com integridade diante do nosso Deus. Então, que você agora possa pensar naquilo que foi falado aqui. Se no teu coração você compreende a misericórdia de Deus para você, você já recebeu a salvação de Deus, todo aquela ação proativa de Deus e de Cristo para com você, mas
há também com relação à misericórdia, a sua prática diária, na sua conduta de vida terrena, como um servo do Senhor, como uma serva do Senhor. E como você está caminhando? Você tem sido misericordioso, como é misericordioso teu Pai Celestial? Ou você não tem sido? Você tem tratado as pessoas sem misericórdia? Então faça essa reflexão. Há no seu coração mágoa, amargura, rancor. Há frustração no seu coração sobre algo, sobre alguém? Entregue agora ao Senhor. Entregue a Ele. Fale com Ele nesta noite. Abra o seu coração para Ele. Não guarda mais nada no teu coração que vai te afastar da presença de Deus. Não guarda mais nada no teu coração que vai te roubar a presença e a morada do Espírito Santo na tua vida. Abra aí o teu coração agora e fala com Ele, conversa com Ele. Conversa com o Senhor neste momento, pede perdão. Porque quando o Senhor fala conosco e nos trata assim, a sua palavra é para nos levar ao arrependimento e ao perdão e usufruir da sua misericórdia, da sua graça. Porque enquanto estamos nesta vida terrena, nós temos a oportunidade de ouvir, nos arrepender e retornar para Ele. Não endureça o teu coração, porque aquele que endurece o seu coração para o Senhor, Ele também se endurece para você. Mas Ele não quer ter um coração endurecido para você. Ele quer ter um coração em que você possa usufruir da sua graça, do seu amor. Então, nesse momento, nós vamos... Quero só um dedilhar aí do teclado, só os instrumentos, para que você possa ter a oportunidade de conversar com o Senhor, de pedir perdão, de se reconciliar com Ele. Porque se você, em alguma dessas áreas que nós falamos aqui, você não está conectado com o ensino do Senhor, você está separado dEle nessa área. E você precisa se reconciliar. Se a palavra de Deus te trouxe esse confronto, te arrepende e segue, prossegue. Porque o Senhor, Ele quer fazer muito mais coisas na sua vida, quer se revelar muito mais, quer te fazer cada vez mais parecido com Ele. E se Ele é um Pai misericordioso, Ele também vai nos levar a viver uma vida plena da sua misericórdia para com as outras pessoas também. Senhor, oh Senhor Deus amado, nós oramos agora, Pai. Eu oro por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que abriu o seu coração agora, que abriu o seu coração para esta palavra, Senhor, que recebeu no seu coração esta palavra, Pai. Ó Deus amado, Deus de misericórdia, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, a nossa falta de empatia, a nossa falta, Senhor, de misericórdia, a nossa falta de solidariedade, Senhor, a nossa falta, Senhor Deus, de amor pelo nosso próximo, pelas pessoas que nos cercam, Senhor, por aqueles de dentro da nossa casa, por aqueles da nossa vizinhança, do nosso trabalho, Senhor. Aqueles, Senhor, que julgamos por não te conhecer como perversos. Pai, que nós possamos olhar através da lente de Cristo. Que o nosso olhar não seja um olhar, Senhor, segundo o nosso próprio entendimento, mas segundo, Senhor, a tua vontade, Senhor, a tua palavra, Pai. Ó Espírito Santo, remove agora, Senhor, toda a amargura do coração, todo o rancor, Senhor,
todo egoísmo, Senhor, presente e que impede, Senhor, os atos de misericórdia, os atos de compaixão, Senhor. Ora, mandara chorere barás. E vem, Senhor, reconstituir o nosso espírito, Senhor, os nossos sentimentos, a nossa alma. Vem, Senhor, restaurar a nossa alma, para que tenhamos um espírito inclinado, Senhor, à tua vontade. Um espírito inclinado, Senhor, ao amor, à compaixão, à misericórdia, Senhor. Ora, mandara chorere barás. E que possamos, Senhor, verdadeiramente ser identificados, Senhor, como Cristo. Identificados contigo, Senhor. Quando alguém olhar para nós, poder contemplar e falar que os nossos olhos são um olhar manso, que os nossos atos são atos, Senhor, que refletem a tua presença. Que possamos verdadeiramente brilhar a luz de Cristo por onde passarmos, Senhor. E que possamos carregar a misericórdia e distribuí-la, Senhor. Como diz a tua palavra, que sejamos misericordiosos, como tu és misericordioso, Pai. Que possamos praticar a misericórdia, Senhor, porque também necessitamos dela diariamente. Que possamos ser felizes em praticar a misericórdia, para encontrar também a misericórdia quando nós necessitarmos dela, Senhor. Eu oro isso, Senhor, esta noite, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, e que o teu Espírito, Senhor, possa, Senhor Deus amado, guardar esta palavra nos seus corações, Pai. Não permitir que o mal venha roubar esta palavra, mas que ela possa crescer, Senhor, que ela possa, Senhor, se desenvolver e que possamos ver atos, Senhor, de misericórdia, atos, Senhor, de compaixão, presente, Senhor, no meio da tua igreja, na vida, Senhor, e na prática daqueles que te amam, Senhor, daqueles que te servem. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém.